Isolamento social, empresas fechadas, desemprego, políticos aproveitando a calamidade para comprar tudo mais caro sem licitação, disputa entre presidente e ministro, os jornais tradicionais mais parecendo programa de fofoca e a gente no meio disso tudo. Caramba, já não bastava uma indefinição sobre o nosso futuro por conta do corona? Volta ao trabalho? Não volta ao trabalho. A doença é grave ou a doença não é grave? Quando vamos retomar a nossa vida? E agora mais esse problema porque autoridades não se entendem? Eu sou Silvana Rezende, especialista em comunicação assertiva e posso te falar que tudo isso poderia ter sido evitado se tivessem respeitado 2 passos muito importantes. Mas antes de te contar, eu quero te pedir para se inscrever no canal e, se gostar, por favor, curta e compartilhe. Assim, podemos ajudar mais gente nessa arte desafiadora da comunicação. Então vamos lá. De um lado, o ministro dizendo que foi-lhe prometida carta branca e esse trato não estava sendo respeitado. Do outro lado, o presidente dizendo que deu carta branca sim para o ministro, mas que, por lei, ele tem o direito de concordar ou não com as escolhas do ministro, pois afinal, a responsabilidade de todas as consequências é dele, presidente. De um lado, o ministro dizendo que o presidente demitiu o diretor da PF sem sequer lhe falar. De outro lado, o presidente reclamando que o ministro convocou a imprensa para pedir demissão sem mesmo ter lhe comunicado antes. Olha, é muito cedo para saber o que aconteceu de verdade e o que vai acontecer, saber se tem alguém mentindo ou não nessa história. Já tem gente demais fazendo julgamentos, não é? Já dizia Magalhães Pinto, governador de Minas Gerais nos anos de 1960. A política é como nuvem. Você olha e está de um jeito. Olha de novo e ela já mudou. Então, prefiro esperar as provas que vão aparecer dos 2 lados. Afinal, prudência e temperança não fazem mal a ninguém, não é? Eu só lamento muito porque o nosso Brasil e todos nós perdemos, né? E eu espero que continue a luta contra a corrupção. Então, vamos aos 2 passos que certamente faltaram. Passo 1, propósito alinhado. O que é isso? Seja num casamento, numa sociedade empresarial, e deveria ser assim nos órgãos do governo também, é preciso que se tenha o mesmo objetivo, a mesma meta nobre e valores que convergem. Por exemplo, eu não gosto de cigarro, eu até faço campanha contra cigarro. Então, é claro que se eu respeitar os meus valores, eu não vou trabalhar numa indústria de cigarros, por mais que me ofereçam um salário milionário. E aí eu te pergunto, será que o presidente e o ministro tinham realmente valores alinhados? Propósito alinhado para resistirem às tempestades do caminho? Será que os 2 tinham a mesma ideia sobre o que é fazer o bem para o Brasil? Será que os 2 acreditavam nos mesmos meios para se chegar ao objetivo final? Quando há este alinhamento, não há espaço para ciúmes, para disputa de poder, para vaidade. Cada um sabe quais são os seus direitos e deveres. Cada um sabe até onde vai o seu poder. Quando se tem uma meta nobre, comum, todos os obstáculos do caminho são derrubados e, com certeza, se tivessem essa meta alinhada, eles iriam até o fim na busca de consenso. Passo 2. Combinados claros. Hoje a coisa mudou um pouco, mas nos casamentos ainda há o juramento, né? Prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando todos os dias da minha vida. Esse texto é claro, né? Nós sabemos exatamente quando uma das partes ou as 2 partes não cumpriram esses combinados. E com relação à carta branca que o ministro recebeu do presidente, será que ficou claro? É carta branca para você fazer tudo que você quiser? Você pode escolher quem você quiser, que eu não vou dar opinião?
Isso é possível? Não foi uma certa ingenuidade do ministro achar que um presidente, que é quem sempre será cobrado pela população, irá abrir mão do seu direito quando ele achar que está certo? E será que eles combinaram como seriam os passos para se alcançar a meta nobre comum aos dois? E aí caímos na comunicação. Será que comunicaram um ao outro antes de baterem o martelo exatamente o que pensavam e como tudo seria feito? Ou só falaram, vamos lutar contra a corrupção? Será que alinharam o propósito? Será que os combinados ficaram claros? Até onde ia a tal carta branca? Faltou o presidente ser mais claro? Faltou o ministro se certificar até onde ele poderia ir? E trazendo para a nossa vida, isso ocorre todos os dias nas relações pessoais e de trabalho. Quem já não ouviu alguém dizer assim, o combinado era que meu salário seria tal e agora estão me pagando tanto. Me garantiram o cargo tal e até hoje nada. E no casamento? Meu marido quer um filho e eu não quero filho. Isso tudo deve ser acordado antes. Quando a comunicação é assertiva, evitamos um monte de desencontros, desenganos e decepções. E comunicação assertiva começa com o querer ouvir e saber ouvir o outro, para saber exatamente o que o outro pensa e o que o outro quer. Muitas vezes, na vontade de fechar um negócio e até de casar, nós vemos coisas que não gostamos, mas preferimos fingir que não estamos vendo. E pior, falamos assim, depois eu acerto isso, depois eu mudo ele. Temos medo de não fechar o negócio. Se perguntarmos demais, temos receio de a outra pessoa pensar que estamos desconfiando dela. E aí que mora o perigo. A melhor parceria, o melhor negócio deve começar certo do início, deve-se fazer a coisa certa desde o início, ou seja, esclarecer tudo antes de se assinar um contrato, de fazer uma contratação e até antes de decidir casar. Mesmo que seja uma questão delicada, deve-se ter maturidade para deixar as cartas brancas, pretas, vermelhas, verdes, amarelas, todas na mesa, todas bem claras, porque se não tem acordo antes de fechar o negócio, quando se está tudo às mil maravilhas, imagine depois, no dia a dia, divergências aqui e ali sempre vão aparecer. E se o propósito das duas partes não for o mesmo, a relação não resiste. Pense nisso no seu próximo acordo, contrato, promessa. Confira sempre se o propósito final está alinhado e faça combinados claros. Um abraço e até o próximo vídeo.